O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oração da Índia. Iniciamos nossas atividades de hoje com um pensamento voltado para Deus, que é bom, que é justo, que é princípio e o fim de todas as coisas e de todas as criaturas, porque Ele é onipotência e onisciência. Deus é o nosso pensamento, o nosso caminho, a nossa afirmação de fé, e a Ele confiamos todos os nossos atos em cada instante deste dia. Não temos medo do mal, não temos medo da derrota, não temos medo das enfermidades, não temos medo de nenhum obstáculo que possa surgir em nosso caminho, porque acima deles estão as vibrações positivas que, sem detenção, emanam do Todo-Poderoso. E porque somos uma partícula do todo, porque Deus nos modelou à sua imagem e semelhança, centelha de luz dentro do infinito, regidos pelas vibrações positivas do cosmos e pelas energias insuperáveis dos astros. Nada nos deterá, nada nos atingirá, nada nos desanimará, se a beleza da vida, se a pureza do amor, se a harmonia do mundo e se as forças consoladoras do bem estão em nós. Que assim seja, e assim é. Graças a Deus. Iniciamos mais uma vez o nosso Evangelho virtual, esperando que ele leve luz e paz a todos os lugares. Que todos que escutem sejam preenchidos pela luz divina. Nós saudamos a todos os orixás. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa. Saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente a qual pertencemos, que nos envolve, nos protege de todo o mal, que mesmo sem querer, continuamos a atrair. Nós pedimos a essa corrente maravilhosa que vá a todos os locais onde há dor, sofrimento, miséria, fome, falta de fé, desespero, e que possa envolver todos que lá estão em sofrimento, que possa envolver todos e trazer a paz para todos os corações. Pedimos então pela paz, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz se faça no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares, em nossos bairros, e que possamos ser nós os mensageiros da paz que o nosso mundo tanto necessita. Pedimos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos manicômios, nos orfanatos, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que estão se sentindo desorientados, desamparados, por todos que estão nas ruas,
pelos obsessores, pelos suicidas, pelos sofredores de toda a espécie. Que a espiritualidade maior possa atendê-los, envolvendo a todos na luz divina também. Agradecemos mais uma vez a nossa corrente e ao caboclo Tupinambá a orientação constante, o amparo que eles sempre nos dão. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e o seu trabalho espiritual, que todos sejam abençoados. E por fim, pedimos por todos os nomes que estão em nossa mente, para que a corrente possa, da melhor forma, atendê-los, que eles sejam envolvidos na luz também. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a fé. Mateus, capítulo 17, versículo 19 a 20. Então, chegando seus discípulos a Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-los, os obsessores? E Jesus respondeu-lhes: por falta de fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Marcos tem o cuidado de avisar que os discípulos se dirigiram ao Mestre depois que estavam em casa, em particular. A pergunta revela ansiedade. Por que não podemos expulsá-lo? E a resposta esclarece para todos: por falta de fé. Jesus havia dito que tudo é possível ao que crê. De fato, uma lição. O intelecto, na meditação em contato com o eu verdadeiro ou com a individualidade, indaga das razões porque não conseguiu o domínio das emoções. E a resposta é taxativa: falta de fé. A dúvida é o pior veneno para a criatura. O que significa, afinal, a fé? A definição vai depender do nível evolutivo em que cada um se encontre. Vejamos. As crianças físicas, na idade temporal ou intelectuais pela infância do espírito, interpretam fé como acreditar. Se acredito no que alguém me diz sem pedir provas, demonstro fé nas pessoas. Já os que vivem mais no plano astral acham que a fé é um sentimento, uma emoção, que se acende ou apaga, aumenta ou diminui, segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão, mais baseada nos outros, com suas qualidades e defeitos do que em si mesmos, em seu próprio conhecimento da verdade. Tem a fé dos intelectualizados, que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa. Preferem como sinônimo de fé a palavra convicção. A fé raciocinada e experimentada como fundamento em fatos vividos e verificados. Há outros que preferem considerar a fé como demonstração de fidelidade. Estes, já vivendo acima do intelecto, sintonizados com a razão, compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer.
mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, integral, ser igual ao Mestre, numa completa e total fidelidade de reprodução. A qualquer dessas interpretações, podemos aplicar a lição ministrada. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, embora ainda esteja no início do desenvolvimento, nos primeiros passos da caminhada, já será suficiente para obter seu extraordinário efeito. Para fazer luz numa lâmpada, não há necessidade de movimentar-se uma usina elétrica. Até uma pilha acende uma lâmpada, mas a luz é feita. É fraca, mas é luz. Assim, a montanha poderá ser transportada de cá para lá. A expressão montanha exprime simplesmente algo de grande, de imenso, de impossível de abraçar-se com os curtos braços humanos. Não há montanha que resista a quem tem fé. Nada é impossível ao que crê. No entanto, há coisas que a fé opera apenas por meio da oração. Não é da reza repetida mecanicamente em novenas e trezenas, mas a oração da união total com o Cristo interno, a meditação e o mergulho em que a criatura consegue ajustar-se totalmente ao Criador, em que a onda sonora sintoniza perfeitamente com a emissora, em que o cristão se cristifica. Esse evangelho falando sobre a fé. Então, nesse pequeno trecho dessa parábola, os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar os obsessores. E Jesus responde, simplesmente por falta de fé. E explica que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeríamos uma montanha de lugar. Então o Evangelho fala da fé em diversos níveis, pois cada um de nós está em um momento evolutivo diferente e compreende a palavra do Cristo de acordo com o seu amadurecimento. Então fala da fé das pessoas na infância do Espírito, das pessoas simples, das crianças, aqueles que, por não ter conhecimento de nada, acreditam sem pedir provas. É uma fé que ainda carece de maturidade espiritual. Podemos falar também da fé ligada à emoção, ao sentimento. São pessoas que acreditam, mas ao não ter atendido os seus desejos, duvidam, se revoltam. Esse tipo de fé pode levar tanto a grandes gestos heróicos como ao ateísmo absoluto. É uma fé vacilante que só existe quando todos os anseios estão plenamente realizados. Então é a fé das pessoas que esquecem a existência da lei da causa e efeito. Nós podemos falar também da fé raciocinada, que supõe conhecimento profundo, intelectual. No caso, a palavra fé é sinônima de convicção. Agora podemos falar da fé sintonizada com a individualidade, com o Cristo que habita em nós. Aquela fé dos que já estão vivendo a vida imanente, vida ligada ao Cristo, ao amor e à luz que estão dentro de nós. Qualquer que seja a nossa fé, mesmo que no início do nosso amadurecimento espiritual, já é suficiente para obter resultados surpreendentes. A montanha a ser removida pode ser uma grande dificuldade, nossos grandes defeitos, uma grande quantidade de fluidos negativos, tanta coisa. Não há montanha que resista a quem tem fé. Nada é impossível ao que crê. Quem meditar nessa frase encontrará forças para vencer qualquer obstáculo. Mas um dos caminhos também
pode ser e deve ser a oração. A oração onde penetramos no nosso secreto, onde mergulhamos no Cristo, onde a união da personalidade, o eu pequeno, com a individualidade, a mônada divina, nos traz a iluminação. E aí, neste momento, nós vibramos em total confiança. Momento onde o cristão se cristifica. Falando sobre a oração, não é aquela oração de palavras repetidas, de citações. Não, é aquela oração real, onde a gente se conecta com a luz que habita em nós. Então o Evangelho, mais uma vez, nos direciona a um questionamento. Como anda a nossa fé nesses momentos difíceis pelos quais toda a humanidade passa? Nós temos a aceitação necessária, nós temos a compreensão da lei de causa e efeito? Ou nós somos aqueles que acreditam simplesmente, sem pensar em nada, sem pedir provas? Ou nós somos aqueles que já têm um conhecimento intelectual e mais profundo, onde a nossa fé é a convicção? Mas a mais importante fé, que eu acho na realidade, é essa onde nós estamos mergulhados no Cristo que habita em nós. É a fé da confiança total. E é essa fé que a gente deve desejar. É essa fé que a gente tem que construir no nosso dia a dia. É a fé da conquista, da evolução. Então o Evangelho fica mais uma vez para a nossa reflexão. Que possamos ter a fé que remove todas as montanhas, sejam elas quais forem. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Graças a Deus.